Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre essa barrinha da esquerda aqui, que é a barra de ferramentas, tá? Eu já passei aqui pelo Icon Finder, que era que foi quando eu falei um pouquinho sobre ícone. Então, mas agora eu vou mostrar para vocês essa ferramenta de fato, como que ela funciona, tá? Ahn, e também sobre o mapa, pessoal, eu não vou me aprofundar porque o mapa é a mesma coisa do que a ficha de personagem. Basta vocês arrastarem a imagem do mapa para cá e ele vai montar. E aí vocês só redimensionem assim como eu fiz com a ficha de personagem no vídeo anterior. Beleza? Então eu vou vir para uma zona vazia aqui para a gente poder mexer um pouquinho nessa ferramenta, tá? Esse de templates a gente não usa, porque é basicamente para a gente começar um quadro inspirado aí num template do Miro. E para RPG a gente não utiliza isso aqui, então podemos descartar. O segundo ícone é o ícone de texto, assim como a gente já usou ali para a criação da ficha de personagem. Eu posso digitar aqui o que eu quiser e ele vai montar, tá? Eu posso selecionar todo o texto apertando Ctrl A ou clicando e arrastando sobre o texto. E eu posso mudar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, a cor do texto. Passar para branco, se meu fundo for escuro. No meu caso é isso, né? Posso colocar aqui, nesse B sublinhado, eu tenho a opção de colocar em negrito, a opção de colocar em itálico, a opção de colocar sublinhado e assim por diante, tá? E aqui tem outras ferramentas que vocês podem explorar, assim como a cor de fundo. E a cor de fundo eu basicamente não uso, mas vocês podem usar, tá? E é isso, pessoal. Tem aqui como colocar comentário, mas a gente não usa muito comentário no texto. Mas é isso, tá? Aqui o alinhamento do texto à esquerda, centralizado à direita. Pode colocar um link aqui no texto também, tá? Então podem explorar aqui. Aí, uma outra coisinha que é bem interessante são essas duas opções aqui, tá? Que é o jogar para frente e o enviar para trás. Isso aí para organizar as camadas de vocês quando vocês quiserem colocar um ícone em cima do mapa e aí por diante. Mas a gente vai depois experimentar um pouco disso, tá? E aí, o que mais? A gente tem aqui o Stick Note, que é o post-it. Então eu posso clicar nele aqui, selecionar o tipo do post-it que eu quero. Posso pegar esse branco aqui, por exemplo, e colocar, dar um clique na tela e escrever o que eu quiser aqui também, e ele vai, enfim, digitar, ele vai mostrar o texto que a gente escreveu. Uma coisa interessante aqui é que no RPG a gente costuma ter aquelas escritas mais parecido com escrita à mão, né? Então a gente pode fazer isso, ó, nesse Azinho duplo aqui, que é para mudar o estilo da fonte, ou a fonte normal do computador, ou a fonte mais estilo escrita, né? Aí fica com essa carinha aqui. Tem algumas limitações que a gente não consegue colocar em negrito, por exemplo, mas a gente tem a opção de colocar sublinhado. Não ficou. Peraí. Novo, sublinhado. Tá? Ele pode ficar sublinhado. Agora, o negrito realmente não fica, tá? Eu experimentei. E aí a gente tem a opção de colocar aqui pequeno, se o texto é médio, se o texto é grande, né, por exemplo. E as outras opções é bem similar ao texto normal aqui, tá? Outra opção que a gente tem que é bem interessante é o shape. Aqui no shape a gente pode fazer alguns desenhos como quadrado, círculo, triângulo. Isso pode servir como pontos de interesse no nosso mapa, ou a gente pode utilizar eles para personalizar, né? A gente quer, por exemplo, criar um espaço de escrita, e aí dentro desse espaço de escrita a gente quer colocar alguma coisa personalizada, a gente pode fazer isso, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, a gente pode digitar aqui dentro também, se a gente quiser. Mas esse quadrado, por exemplo, nós podemos aqui, ó, colocar uma borda preta. Nós podemos aqui aumentar, deixar a borda mais grossa, mais fina, estilo da borda, tracejada, pontilhada. Então tem essas opções aí. A gente pode também mudar a cor, tá? Aqui é o fundo do nosso quadrado, ali, né? Do nosso retângulo, na verdade. A gente pode mudar aí se a gente quiser, tá? A cor, ficar branco mesmo para destacar o texto. E as outras ferramentas similares, né? As outras opções similares aqui ao que a gente já viu, né? Enviar para frente, para trás. Que a gente já viu das outras ferramentas, tá? Isso aqui, pessoal, desse retângulo aqui, é interessante a gente aprender a mexer com ele,
uns outros tipos, porque a gente pode pegar, por exemplo, um triângulo, colocar aqui, ó. E aí, segurando o Ctrl, a gente pode clicar no retângulo e aí a gente seleciona os dois. E aí tem esse ícone aqui, ó. Esse ícone é para agrupar objetos. Quando a gente clica nele, toda vez que a gente clicar num, a gente seleciona os dois e a gente pode movimentar os dois em grupo. Isso aqui é interessante por causa que a gente pode montar um, uma folha personalizada. Esses de cálculo aqui, de eventos que eu criei, ó. Então a gente deixa aqui, parece ter uma carinha meio que de folha de destaque, né? Como se fosse uma folha de ofício destacada, um bloco de anotações. Então a gente pode escrever aqui dentro. Isso aqui o que que é? É um retângulo, né? Aqui, grandão. Em cima desse retângulo tem um triângulo que eu redimensionei ele para deixar nessa pontinha aqui, né? E aqui no meio tem um bloco de texto, né? E aí isso tudo, né? Pode ser o quê? Ah, e tem uma borda escura aqui também nesse retângulo. E aí então isso tudo aqui pode ser o quê? Pode ser agrupado naquele botão. Ele vai desagrupar porque eu já agrupei ele, né? Mas se ele não tivesse agrupado, aqui estaria para a gente agrupar objetos. E aí a gente teria similar ao que a gente criou ali para vocês agora, tá? Beleza. Vamos para as próximas ferramentas. Então aqui a gente tem a seta. Essa seta aqui é para ligar objetos. Então quando a gente clica aqui nessa seta, tem esses estilos de seta. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui nessa seta, se eu passar o mouse por cima de um objeto, ele vai mostrar os pontilhados. Esses pontilhados significam que eu posso clicar aqui e arrastar essa seta para algum lugar. Conectar em um ponto, só que não... só dá um clique, não precisa segurar não. Dá um clique aqui na bolinha e aí a gente pode levar até outra bolinha. Ele faz essa conexão, ele liga, né, um ponto no outro, mostrando uma direção ou indicação ou fluxo, né, de um post-it para outro, que foi basicamente o que eu fiz aqui para vocês. Eu fiz aqui, ó. Eu falei um pouquinho sobre o martelo. Coloquei essa setinha para esse outro post-it dizendo o quê? Que tem ligação um post-it no outro, né? Então esse martelo ele serve para os anões se defender dos trolls. E aí quando tem essa setinha aqui, significa o quê? Perdido na floresta. Então esse martelo está perdido na floresta. Aí aqui eu tenho uma outra setinha que indica o quê? O martelo foi separado em duas partes. E aí eu usei mais outras setinhas, só que aí eu tirei a opção da setinha. Se eu clicar aqui, ó, e eu vir aqui, eu posso botar em none e aí ele vai ficar nesse formato aqui, ó, sem seta no final da linha, tá? Então eu fiz o quê? Para criar um fluxograma. Foi separado em duas partes, uma em haste e outra em cabeça. E aí depois daqui ligou aqui nesse Goblin e esse aqui ligou nesse Goblin porque foram dois Goblins que separaram o martelo, né? Possivelmente, nada indica, eu não sei ainda, que cada parte do martelo tá com um Goblin, né? A haste tá com um e a cabeça tá com outro. Tá com outro. E aí eu preciso, aqui na minha lógica, eu preciso encontrar Goblins para conseguir ver se ainda tá com eles pedaços do martelo. Por isso que é interessante os post-its, porque isso vai me lembrar de pedaços da história que vão fazer sentido para montar a minha estratégia no meio da história, entendeu? Para poder cumprir o meu objetivo, tá? Então, basicamente é para isso que eu uso os post-its, tá? Aqui eu usei para só fazer uma anotação do contexto da história, tá? Beleza. Feito isso e dito isso, até fiquei meio ofegante. Vamos aqui para a caneta, né? Isso aqui é uma caneta, aqui tem outras opções, borracha, enfim. É uma caneta, tá, pessoal? Isso aqui é uma caneta. Não tem muito o que explicar. Comente pra gente criar um comentário em algum lugar, né? Eu não uso isso aqui. Aí fica a gosto. Isso aqui é um frame, eu não sei, eu não usei, mas eu acredito que isso aqui seja para colocar um pedaço de uma janela de algum site, tá? E frame normalmente é para isso, tá? Eu basicamente não uso frame aqui, a não ser que eu futuramente encontre algum site interessante de RPG para juntar aqui o, com o Miro, tá? E aí aqui são diagramas. Eu não uso isso aqui também não. Aqui fica sempre o ícone que a gente utilizou ultimamente. A gente utilizou o Icon Finder e ele ficou aqui, tá? Se eu clicar aqui
No More Apps, né, no maisinho, eu tenho várias opções aqui dentro do Miro. E uma das opções aqui que é interessante, duas, por exemplo, é a calculadora e o Dice, que é para rolar dados. Mas isso aqui é bem feio, eu não uso daqui, tá? Daqui do navegador. Mas se vocês quiserem, podem usar o daqui também. Então já até pensaram em RPG quando montaram isso aqui, né? Mas enfim. Aqui tem os stickers e emojis, que é pra, enfim, a gente pegar aí os emojis do já vem com o Miro, né? Eu gosto mais do Icon Finder, porque o Icon Finder tem mais coisas de RPG, por isso que eu gosto mais do Icon Finder. Mas podem usar esse aqui também, ó. Se clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha pra gente buscar emojis e tal, GIFs aí. Pode estar pegando também, tá? Mas, como eu falei, a gente pode utilizar o Icon Finder. Pode ver quando eu cliquei nesse ícone, ele já veio pra cá, ó. Então, ele já mudou aqui também, beleza? Então, basicamente, as ferramentas funcionam dessa forma, pessoal. Eu aqui, isso aqui eu não, isso aqui eu não uso. Mas enfim, essas são as ferramentas importantes pra gente utilizar e montar o nosso RPG aqui dentro e poder fazer anotações dentro do Miro aqui em cima das nossas ferramentas de RPG pra gente poder tá fazendo uma imersão no nosso RPG, ficando mais interativo, mais interessante, tá? E aí aqui eu usei, ó, essa legenda porque eu fui lá, eu busquei um ponto de interrogação, busquei um, uma pinagem aqui que é para mostrar um local de encontro, né? Aqui o ícone do Goblin, aqui o ícone do Troll, que, né, eles vivem na montanha, como eu mostrei pra vocês, e o ícone do dragão, que eu achei que ia ter algum dragão, mas até agora eu não encontrei dragão, então tá ali, tá? Ah, e aí, é isso, tá, pessoal? Tem alguns outros ícones que eu não vou me aprofundar, mas só vou explicar para vocês como que eles foram criados. Por exemplo, o ícone do Astromo, que é um personagem aí da Fighting Fantasy, eu criei no um site de inteligência artificial, tá? É, hidrograma, uma coisa assim. Mas vocês podem usar aí o Playground ou também o Leonardo aí para fazer, tá? E aí eu usei isso e aí eu criei esse token aqui no próprio site fala do Miro, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui só para mostrar para vocês como é que eu criei esse token aqui, tá? Vou pegar aqui a imagem, acho que tá aqui. Ah, arrastou para cá, mesma coisa, como eu falo para vocês. E aí, quando vocês arrastam ele para cá, vocês podem clicar, tem que clicar fora e depois clicar na imagem para abrir as opções. Então, o que acontece? Vocês vêm nessa bolinha aqui, ó. E desculpa, não é aqui não. É aqui, ó. Tem nesse aqui que é de recorte, escolhem círculo. Vai recortar no formato de um círculo. Clica fora, depois clica ali na imagem. E agora sim, vem nessa imagenzinha de círculo, que é para colocar uma borda, tá? E aí você pode escolher a cor que vocês preferirem. Eu escolhi o preto, tá? Então, borda preta. Mas agora só para destacar para vocês pegarem melhor, eu vou escolher uma cor clara. Vou pegar o verde, por exemplo, ó. E essa borda verde. Aí pode aumentar, se quiser aqui, ó, o tamanho da borda, ó, para destacar. Aí, ó. E aí, feito. Isso aqui se chama token de personagem. Esse aqui é o token do Yastromo, por exemplo, né? Foi assim que eu criei o dele. E também pode ser criado do personagem de vocês preferirem, tá? No meu caso aqui, o meu personagem é o Leonas, que é essa figura aqui que eu também criei com inteligência artificial. Poderia ser criado da mesma forma. Eu venho aqui para recortar, clico no círculo, ele recorta no círculo, depois eu venho aqui na cor da borda, coloco aqui uma borda marrom, por exemplo, aqui. Ou posso colocar uma borda mais avermelhada, mas eu vou botar marrom porque começa com essa imagem. Aumento aqui o tamanho da borda e pronto, tá feito o token do meu personagem. No meu caso, eu usei um site para fazer o token, tá? Mas vocês podem fazer dessa forma aí também. Tanto que tá aqui o token Jonas, não tem muita diferença não, tá? Vai meio que a gosto mesmo. Se vocês quiserem aprender como foi feito exatamente esse aqui, eu mostro pra vocês, tá? Me peçam nos comentários que
eu mostro para vocês. E aqui o texto do nome do Leonas, se eu movimentar ele, vem junto o texto. Ó. Isso aí eu agrupei, eu coloquei o nome do Leonas aqui embaixo, e aí eu selecionei os dois, né, a figurinha e o texto, e eu vim em agrupar. Então aí ele fica sempre agrupado. Já mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Esses outros ícones aqui, ó, tudo eu peguei do Icon Finder, né? Eu vim em More Apps aqui de novo, ó, tá aqui, ó, Icon Finder. Eu venho aqui, eu pego os ícones e eu vou colocando aqui para mim poder mapear e enxergar o que eu já fiz, né? Então essas caveirinhas significa que eu matei um monstro nesse local aqui, e o monstro fica debaixo da caveirinha. Então eu sei que aqui foi uma aranha, aqui foi um homem-árvore e assim por diante, tá? Aqui um troll, né? Enfim, diante. Quando eu comecei, eu não tinha mapeado muito bem, eu nunca tinha jogado, né? Então eu aqui tem os principais na legenda, mas podem ver que tem outros monstros aqui também, tá? Poderia ter criado um padrão que eu não criei aí, mas aí vai aí com o decorrer que a gente vai aprendendo, beleza? Depois, pessoal, mais pra frente eu vou ensinar você sobre a tabela. Tabela interessante e importante, porque no momento que a gente tá jogando aventura ali, nós vamos ganhando itens e a gente precisa se encontrar. A gente precisa saber onde, para que serve aquele item e aonde que foi localizado aquele item, só pra gente ter um parecer do que aconteceu e aonde aconteceu, né? E aí, colocar isso na mochila é terrível, porque o espaço é pequeno. Então eu coloco o item aqui, eu crio uma tabela logo abaixo, onde vai falar sobre o elmo, sobre o olho de âmbar, para mim entender a descrição, tá? O detalhamento daquele item, tá? Então é um histórico de inventário. Beleza, pessoal? Então aí a gente avançou mais um pouco e falou agora sobre as ferramentas do Miro, tá? Começou pela ferramenta lateral e a gente acabou falando um pouco mais sobre isso novamente, que eu passei meio que voando ali, né, por cima do vídeo anterior. Beleza? Não esquece de deixar o like, deixe seus comentários para que eu saiba o que vocês estão achando dos vídeos e tirar as dúvidas que ficarem também, beleza? Então falou, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!